Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrique, vocês estão no canal Idiosincrasias e hoje eu queria falar um assunto um pouquinho delicado e bastante importante, acho que bem aderente à atualidade, né? E é a questão assim, sobre a relação do veganismo, da saúde, dos remédios, das vacinas. E, assim, nós sabemos que muitos veganos, né, o veganismo de uma forma geral, preconiza, né, isso acontece em grandes canais, assim, canais dos quais eu até admiro bastante, como, por exemplo, o canal do Fábio Chaves, né, do Portal Vistas, dentre outros, que preconizam que o veganismo ele não tem uma relação direta com a saúde, né, que a saúde é só uma consequência, é só um bônus, né? Dependendo da escolha de cada um. Mas que o veganismo ele é em prol dos animais, né? Conforme a própria The Vegan Society, que é quem cunhou o termo, coloca, né? Que é você, na medida do possível e do praticável, acabar, né, com a exploração animal. Ou seja, é minimizar o sofrimento e a exploração dos animais, né, pelos seres humanos. E realmente essa afirmação ela é condizente, né? Eu acho que faz todo sentido a afirmação de que o veganismo é isso, é proteger os animais. Bom, em função disso, né, existe uma tendência também de uma liberação total assim em relação aos usos de medicamentos, dos fármacos, né? De vacinas e de tudo que é relacionado à indústria farmacêutica e que, dito como a área de saúde, existe uma liberação geral em relação a essa questão do vegano com a proteção ao animal, né? E isso também assim é amplamente, é fortemente divulgado e colocado, digamos, pela maioria dos veganos e das mídias veganas e tudo mais. Bom, nós sabemos que essa relação de proteção ao outro ser, existe um ponto de equilíbrio nisso tudo, que é a questão de protegermos a nossa própria vida, né? Então, nós fazemos isso enquanto espécies, nós fazemos isso enquanto nichos da sociedade, e é claro que existe, de uma maneira geral, uma tendência a nos protegermos, né? E existem, por exemplo, alguns seres, alguns animais, alguns insetos que nos causam doenças e daí as pessoas, de uma forma geral, acabam tendo meio que um instinto de proteção em relação a esses seres, né? E muitas vezes acabam matando e tudo mais. Claro que até em relação a isso existe uma discussão, mas eu acho que não é o ponto, a proposta desse vídeo, né? Hoje nós temos uma situação de calamidade pública, mundial, em relação à saúde, né? Então nós temos questões tanto de alimentação, poluição, estresse, né? Estilo de vida como um todo, e nós temos aí situações muito críticas em relação à saúde da humanidade. Você pode perceber que esses fatores, eu acho que principalmente a questão da alimentação, nos levam a ter uma vida muito baseada, que tem como consequência as doenças, né? E isso acaba sendo um problema sério, né? Um problema sério mundialmente falando. E essa situação dessa calamidade, desses problemas de saúde, acabam tendo uma relação direta com os animais, porque quanto mais doentes ficamos, mais temos que utilizar de remédios, né, de drogas, de fármacos aí, alopáticos, para que possamos ter uma remediação, né, uma diminuição dos sintomas, né? Pelo menos é o que a maioria das pessoas acaba fazendo, né? E sabemos também, muito claramente, que todo medicamento, se não todo, praticamente, eu não sei ao certo, mas que os medicamentos são testados antes nos animais, né, que sofrem ali por
testes terríveis que tem amplamente divulgados na internet. Vocês podem buscar e vocês vão ver muitas coisas bastante ruins, né? Não só em relação aos medicamentos em si, mas vacinas e tudo mais, né? Então, quanto mais doentes ficamos, então mais temos que consumir esses remédios, né? E mais geramos sofrimento, dor e problemas para os animais. E eu posso falar uma coisa para vocês, pessoal, por experiência própria. Eu diria que a questão da saúde individual, ela está fortemente ligada à alimentação e ao estilo de vida, né? Então, vamos dizer que 70% alimentação, ou seja, se alimentar bem, de maneira saudável, de maneira comendo vegetais, integrais, né? Alimentos integrais bom, o que já conhecemos como alimentos naturais e saudáveis, né? E também evitar, né, o sedentarismo, né? Isso acho que é uma questão primordial e que está ligada ao veganismo, porque o veganismo ele tem uma tendência de promover uma alimentação melhor. E num cenário coletivo, né, por exemplo, essas pandemias, esses problemas, igual o Covid, igual tantos outros aí, né, normalmente vem da nossa relação predatória também com os animais ou de uma relação indevida, né? Então, uma boa parte, ou a maioria dessas grandes contaminações, elas vêm de mutações aí, de vírus, de bactérias, de micro-organismos provenientes dos animais. Então, essa nossa relação muito direta com eles tende a nos levar a essas contaminações, né? Então, nós podemos dizer que tanto os problemas de saúde individualmente quanto coletivamente têm uma forte ligação com a nossa relação de subjugo aos animais. Bom, a indústria farmacêutica, ela lucra demasiado, né, com os nossos problemas de saúde, tanto em relação às doenças, em relação a essas pandemias, porque eles vendem os remédios, eles vendem as vacinas e a lucratividade é infinita, né, porque, imagina, as pessoas ficam dependentes, as doenças se tornam crônicas, né, e as pandemias, elas são recorrentes, então digamos que nós garantimos a lucratividade dessa indústria, né? E é evidente que não vai haver interesse nenhum dessa indústria em promover realmente uma saúde verdadeira para a humanidade, né? Porque a saúde verdadeira para a humanidade, ou seja, tratar na prevenção e não na consequência, no sintoma, pode significar o fim dessa indústria. Então, não há realmente interesse algum nisso. E o que acontece? A partir do momento que cuidamos da nossa saúde, a partir do momento que diminuímos ou evitamos a nossa relação direta com os animais, mas vamos focar na questão de cuidar da saúde, consequentemente utilizaremos menos medicamento, né? E consequentemente estaremos sim tendo uma atitude vegana, uma atitude conforme o que foi falado aqui anteriormente, uma atitude para diminuir a exploração, diminuir a dor, o sofrimento dos animais. É claro que, infelizmente, alguns acidentes acontecem, né? Então você pode, por exemplo, estar praticando um esporte, quebrar uma perna, você pode sofrer um acidente na rua, você pode desenvolver alguma doença algo que já vinha do seu passado, de antes de ter uma alimentação melhor. Então, existe sim a possibilidade de desenvolver alguma coisa e, infelizmente, chegar ao ponto de utilizar os fármacos, né? Como uma opção, ou não sei, né? Isso acho que é o caminho de cada um. Existe, mas podemos minimizar e muito isso, né? Minimizar bastante. Nós sabemos que o veganismo é buscar, na medida do possível e do praticável, diminuir, né? Então, se você tem condições de diminuir, diminua. Não vamos usar o argumento de que, eu não consigo zerar, então eu não vou fazer. Porque senão não dá nem para ser vegano, né? Nós não conseguimos zerar a exploração animal em nada, nem numa plantação, né? Nem na hora de preparar uma terra para plantar. Então, a questão é sempre diminuir, né? Essa é uma busca constante. O ser humano, ele não atinge a perfeição em nada. É sempre uma busca. O que nos faz perfeitos é termos a capacidade de buscarmos, de entendermos e termos um objetivo, né? Então, a partir do momento que buscamos a saúde, nós estamos sim tendo uma atitude vegana, claramente vegana, em prol de justiça, em prol de respeito, né? Com uma atitude de compaixão
E isso tá alinhado a tantas outras coisas, né? Não só buscar alimentação melhor, atividade física, mas buscar menos consumo, né? Ter uma mudança realmente significativa na vida individual e consequentemente coletiva, e fazer com que certamente tenhamos uma vida mais saudável e equilibrada, uma sociedade melhor. E uma sociedade melhor, mais saudável e equilibrada é uma sociedade que vai ter menos problemas, menos necessidade de remédio, né? Isso é quase que uma consequência natural e óbvia. E ainda um outro ponto muito interessante sobre tudo isso, agora falando um pouquinho de pandemia e tudo mais, o veganismo por si só, ele já é uma atitude que combate as pandemias, né? Porque, como eu falei, as pandemias de uma forma geral, elas vêm da nossa relação com os animais. Então, o fato de você ser vegano, você já está evitando essa exploração, essa relação direta e, consequentemente, evitando essas putações, essas contaminações advindas dessa relação direta, né? E, consequentemente, mais uma atitude vegana em prol da saúde, nesse caso, da saúde coletiva, né? Então, isso é muito importante, é muito importante. Eu acho que tanto a questão da atitude pela saúde individual, quanto da questão da saúde, da busca da saúde coletiva, elas são, sim, atitudes veganas, atitudes humanas, atitudes que são consequência de seres que estão em constante evolução, né? Nós não somos contra a ciência, a evolução humana. Eu acho que essa é uma capacidade magnífica do ser humano, né? O que nós somos contra é a corruptividade, é o descaso. Isso sim, né? Isso sim é prejudicial. É você colocar o lucro acima, ou seja, em detrimento da qualidade de vida, da saúde dos indivíduos, né? E eu acho que essa postura que estamos propondo aqui, que estamos conversando, é uma postura que vai estar alinhada a essas questões. Nós entendemos que não podemos ficar, sabe, tratando sempre das consequências. As pessoas, cada vez mais, elas tratam das consequências, dos sintomas. Estamos esquecendo das causas, né? E é atuando na causa que nós temos realmente soluções definitivas ou soluções muito mais impactantes, muito melhores. E enquanto ficarmos vítima de quem está visando o lucro, de quem está visando o poder, nós vamos tratar somente a consequência. E isso só vai nos levar ao dano e levar ao sofrimento e à exploração animal como consequência. Ou seja, então a conclusão, assim como eu já vi até essa reflexão em um outro canal também que eu gosto bastante, que era o Vegetariango, do Flávio Juste, né, que ele acabou até mudando de nome, que trouxe uma reflexão sobre a questão das vacinas, né? É uma reflexão, não é dizer que não é para utilizar vacina, não é nada disso. Mas é uma reflexão para buscarmos caminhos melhores na causa, né? Vacina é consequência de contaminação, de pandemias. Vacina é consequência, não é causa, né? Então, por fim, entendemos que cuidar da saúde, ao contrário do que se preconiza muitas vezes, é sim uma premissa do veganismo, é uma necessidade do veganismo, faz parte daquilo que é base para ter uma atitude em prol da proteção e da defesa e da compaixão a esses outros seres aí que sofrem tanto nas mãos humanas. Fiquem à vontade para comentar, né, a opinião de vocês sobre isso, e eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e que possa trazer bons frutos nos pensamentos e nas atitudes de cada um de nós. Muito obrigado, até a próxima.